Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse, Samuel era o profeta, tá, gente? O profeta Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo. Ele quem? O Davi. Era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, o Senhor está falando com Samuel agora, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. Olha essa frase agora, gente. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou. Se apoderar, gente, é tomar conta. Se apoderar é tomar posse. O Espírito do Senhor se apoderou de quem? De Davi. E Samuel voltou para Ramá. Senhor Deus, fale conosco. Estamos diante da sua palavra. Queremos muito ouvir, não aquilo que queremos, mas ouvir a direção e as instruções do Senhor para o nosso crescimento espiritual. Diga: fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Pessoal, quem foi Davi? Grande nome Davi, grande rei Davi. Davi, ele não foi filho de rei para poder ter o grande nome. Davi era um servo comum, um menino, um rapazinho, um dos filhos de Jessé. Jessé tinha outros filhos, e uma boa parte dos filhos de Jessé eram soldados de Israel, eram guerreiros. Davi, ele não tinha idade para participar do exército, porque ele era um garoto. A palavra começa aqui, porque quando Deus escolhe uma pessoa, pessoal, escute isso. Deus, olhando para Davi, viu que as condições de Davi não eram físicas, não era de maturidade. Ele era um jovem, um jovenzinho, um rapazinho. Há pessoas que acham que Deus vai escolher ela, ou ela será abençoada em qualquer outro sentido da vida, se ela tiver uma faculdade, se ela tiver uma formação, se ela tiver muito dinheiro, se ela vir de uma família rica. Não é assim. Deus pode escolher qualquer um, mas provavelmente Ele escolherá alguém bem simples, como Davi. O exemplo disso é Davi. Davi quem era? Um jovenzinho, nasceu em Belém, filho de Jessé, bisneto de Ruth. Contei para vocês outro dia aqui a história de Ruth, uma mulher de superação, da escravidão à superação, né? E o Davi, ele é bisneto dela. Ele não, a sua família não era rica, mas a linhagem da sua família era abençoada. E eu digo que abençoado é mais do que rico. É ou não é, gente? Não é verdade? Não sei se me expressei direito. Davi não era de uma família rica financeiramente,
mas a sua linhagem era de uma família abençoada, ou seja, de uma família de Deus. Então diz a história que Davi cuidava das ovelhas de seu pai, tinha habilidade de tocar harpa, era poeta, tocava muito bem uma harpa, louvava o Senhor, tinha muita coragem, porque ao cuidar das ovelhas de seu pai, matou um urso. Ele matou um urso, matou um leão, afugentava os animais que queriam tragar as ovelhas de seu pai, e ele dava conta do recado. Então a Bíblia diz que por esse jovenzinho tão dedicado, longe das vistas de seu pai, de seus irmãos, era fiel naquilo que fazia. Então isso aí já é um aprendizado para nós. Nós não temos que sermos fiéis só na presença de quem nos conhece. Nós temos que ser fiéis a Deus em qualquer lugar. Você pode estar lá no meio do mato, como Davi estava, e lá ele estava sendo fiel a Deus e também ao seu pai. Dentro desse contexto da época, a Bíblia diz que havia um rei, seu nome era Saul. Só que o Saul, ele se desviou do Senhor. Veja, Saul, ele foi ungido pelo profeta Samuel. Fique bem claro isso. Saul foi ungido. Primeiro rei de Israel foi quem? Saul. Foi ungido. A bênção estava sobre ele. Mas quando Saul ficou orgulhoso, esse é o problema do ser humano. Quando recebe muito, se desvia do... Esse é o problema do ser humano. Tem gente que não pode ter muito, porque se tem muito, se desvia do Senhor. Olha o que aconteceu com Saul. E não foi só Saul não, gente, que a Bíblia fala a respeito disso. Salomão também se desviou do Senhor. Então, pois bem, Saul ficou orgulhoso, não adorava mais a Deus, e Deus disse para o profeta Samuel: eu me arrependi de tê-lo ungido como rei. O Senhor se arrependeu e disse para o profeta Samuel: sai daqui de Ramá e vai até a casa de Jessé. Você vai ungir um dos filhos de Jessé como rei. Só que Deus não deu nomes. Deus disse: um dos filhos da casa de Jessé vai ser o novo ungido, vai ser o rei. E isso, pessoal, não foi anunciado publicamente, porque, claro, até o profeta Samuel temia a ira de Saul, porque o Saul já estava endemoniado, matou até profeta, entrou numa escola de profetas e simplesmente matou todo mundo. Veja como ele estava tão afastado do Senhor. Então isso foi combinado só entre a família de Jessé. O texto que acabamos de ler é muito importante, porque quando se apresenta o primeiro filho de Jessé, o Senhor diz assim: não é este. Mas o Samuel ficou encantado, porque o primeiro filho era um homem forte, guerreiro, experiente de batalha, e pela sua formosura, a sua aparência, o profeta se enganou e disse: certamente estou diante do novo rei de Israel. E o Senhor disse: não é este. A gente toca mais uma vez nesse ponto, de que o Senhor diz assim: não atente para a aparência, porque o homem vê o quê? Preste atenção, o homem vê o exterior, a aparência. Deus vê o coração.
A gente se engana muito, não é? O profeta se enganou. Às vezes a gente julga as pessoas pela aparência. Não faz isso, pessoal. A gente erra todo instante nisso. Por isso que a gente não pode se adiantar em expressar o que vem na mente em primeiro. Tem muita gente que tem isso. Pessoal, não é porque você pensou que você tem que falar. Escuta isso. Ei, aprende isso aqui. Isso aqui pode até virar um corte. O que você pensa, obrigatoriamente não fale. Porque você pode pecar e falhar pelo falar. Se você só pensa, fica contigo. E se oriente para ver se o que você está pensando é de fato ou não. Porque se você fala, aí meu irmão, se você falou, já foi. Quem está me entendendo? Falou, já foi. Tem gente que fala muito o que pensa. Fecha essa matraca. Fecha a tua boca. Você fala muita coisa besteira, o que pensa. Cala a tua boca. Amadurece o teu pensamento. Passa esse teu pensamento por um funil para ver se vai valer a pena você falar. Porque se você falar, você pode injetar veneno, acender uma fogueira, tocar fogo, arrebentar com teu sonho. O profeta Samuel se enganou e o Senhor imediatamente não faz isso, certo? Ele era um homem temente a Deus. Na história fala sobre Davi e Golias. Israel estava sendo afrontado pelos filisteus, que eram inimigos de Israel, já há 40 dias, pessoal. Dentre eles havia um gigante chamado Golias. Davi vai levar comida para os seus irmãos que eram soldados na guerra. Ele observa e vê que aquele gigante lá do campo de batalha ameaçava dizendo: não tem homem aí do lado de vocês para lutar comigo? Ele afrontava dizendo: eu vou acabar com a raça de vocês, eu vou esmagar todos vocês. Davi do outro lado estava ouvindo isso e dizia: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ô bispo, o que é incircunciso? Na lei de Moisés dizia que todo homem devia ser circuncidado no 8º dia de nascido. Quem não fosse circuncidado, então era dado como alguém que era maldito ou que não temia a Deus. Nos tempos de hoje, os homens que nascem, os meninos que nascem hoje, não precisa ser circuncidado obrigatoriamente, mas precisa ser batizado nas águas, tanto homem como mulher. Amém? A lei de Moisés dizia que o menino tinha que ser circuncidado para ser um sinal de aliança com Deus. E a mulher ficava fora disso? Olha como Deus melhorou. Agora não é preciso mais o menino passar por essa situação, mas o Senhor diz que o homem e a mulher precisa ser batizado nas águas. O batismo nas águas tem o mesmo valor da circuncisão do passado, que antes era só masculino, e o batismo agora é masculino e feminino. Tem o mesmo valor. Então ele dizia: esse incircunciso, esse maldito, afrontando Deus, o exército do Deus vivo, quem é ele? Os irmãos de Davi diziam: cala-te, você não sabe o que você está falando. O pai de Davi, pessoal, tinha mandado ele só levar comida, mas Davi vê uma situação: não, eu temo a Deus,
e o meu Deus vai agir, vai derrotar esse gigante. Olha a demonstração de Davi, pessoal. Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 17, o versículo 36 diz assim: teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul, que era o rei, disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Irmãos, o que a gente aprende aqui? Sua fé e confiança em Deus era tão grande que Davi, ele rejeita a armadura, o escudo e a espada oferecida pelo rei, que ele se apresentou para o rei, porque o rei oferecia um prêmio: quem matar o gigante casa com a minha filha, e a casa de seu pai será livre dos impostos. Davi foi, mas não pelo prêmio. Davi foi porque sabia que Deus era com ele. Mas como ele era um menininho, logo Saul desprezou, disse: vai ser um massacre. Mas já que não apareceu ninguém, aí aquele ditado, né? Não tem tu, não tem tu, vai tu mesmo. Mas imagina o Saul falando assim: meu Deus, mas vai ser um desastre. Mas a sua fé e a sua confiança era tão grande no Senhor, que ele rejeita as armaduras, porque dizia: não tenho experiência, isso é pesado para mim. Pegou 5 pedras do ribeiro. Quantas pedras? 5 pedras. Por que 5 pedras? Se o inimigo declarado era só o gigante, era um desafio, porque o gigante Golias era o principal, só que ele tinha 4 irmãos, e os seus irmãos estavam ali, cada um segurava um escudo, o outro segurava uma lança, o outro segurava uma espada. Os 4 irmãos davam apoio ao Golias. E o Davi disse: são 5 pedras, porque eu vou derrubar todos os 5. O homem foi na fé mesmo. Bom, eu não vou contar toda a história, porque a gente já aprendeu isso na escola da infância, na escolinha. Davi foi lá e acertou a testa do gigante. Ele cai, Davi pula em cima dele, toma a espada e corta a cabeça dele. Imediatamente Davi é declarado o herói nacional. Veja o versículo 55. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida ao rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? E respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé de Belém. Gente, deixa eu falar para vocês aqui um detalhe que parece que na mente de Saul, ele estava perturbado mesmo. Porque Davi, escute, Davi não era um estranho para o rei Saul. Por quê? Porque antes desse episódio de Davi matar o Golias, Davi foi chamado para casa, para o palácio de Saul, para fazer o quê? Tocar harpa. Mas preste atenção, veja como Saul estava tão perturbado. Não era a primeira vez que Davi estava ali, mas ele pergunta: quem é esse? Ou quem é o pai dele?
repito, veja como Saul não estava batendo bem da cabeça. Um dos conselheiros de Saul, bem lá nas suas crises espirituais, por que não dizer endemoniado quando ele estava, um dos seus conselheiros disse: majestade, mande chamar alguém aqui que toque a harpa, para que o rei fique mais calmo no dia das suas crises. Nós conhecemos um rapaz que toca bem a harpa, filho de Jessé. Então Saul dá uma ordem: vão lá buscar ele, levem comida e recompensa para Jessé, enquanto seu filho vem tocar aqui para mim. E Davi ia lá tocar. Portanto, Davi não era um desconhecido, mas como o Saul estava tão perturbado, que pergunta para o comandante quem é o pai dele. E aí é necessário a gente entrar nessa corrente: quem é o pai dele? A pergunta, quem é o pai dele, ela pode ser traduzida dessa forma: eu quero conhecer o pai desse rapaz. Como é que ele treinou esse rapaz para ser tão hábil, tão valente, tão corajoso, tão cheio de habilidade? Eu quero saber quem treinou esse rapaz. Eu tenho um exército e eu gostaria de ter uma pessoa para treinar os meus homens. Quem foi que treinou Davi? Porque quando Davi disse: meu senhor, o meu pai é Jessé, o belemita. Belemita porque fazia pão. Meu pai é um homem simples, é um servo do Senhor. A tradução disso é: o treinamento não veio de Jessé, o treinamento veio de quem? De Deus. As habilidades, a coragem de Davi não vinha de seu pai Jessé, mas vinha de Deus. Dá para você entender que o temor que Davi tinha para com Deus era diferente dos seus irmãos? Porque o Eliabe, o irmão mais velho de Davi, era um homem bonito, forte, guerreiro, inteligente, mas faltava o principal nele. Faltava o que em Eliabe? A presença de Deus. Faltava o principal. Está me entendendo? Que Deus, Ele escolhe os simples, capacita os simples. Quando você chegar lá em cima, você vai ter a humildade para dizer assim: eu não cheguei aqui pelos meus próprios méritos, quem me trouxe aqui foi o Senhor. Você vai ter a capacidade de dizer isso, amém, gente? Quando você vencer seus desafios, você tem que ter a humildade para dizer. Tem muita gente que enche a boca e diz: eu cheguei aqui porque eu lutei muito. Você vai dizer: eu cheguei aqui porque Deus me ajudou, amém? Tem que ter humildade para reconhecer isso. Então Davi, ele diz: o meu pai é o Jessé, o belemita, nasceu lá em Belém. Aí Davi casou com a filha do rei, vai morar no palácio, fez grande amizade com Jonatas. Preguei para vocês há um tempo atrás. Jonatas, filho do rei Saul, que não apoiava as ideias do pai, porque o pai estava perdido e demoniado, mas fez uma grande amizade com quem? Com Davi. Até Jonatas sabia que Deus tinha rejeitado o seu pai e que as coisas estavam sendo alinhadas para que Davi fosse o novo rei de Israel. Eu vou levar você agora a 1 Samuel capítulo 18, versículo 7, diz o seguinte: as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. As mulheres cantavam assim, na rua.
Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja. Olhava com quê? Com inveja de Davi. Olha para mim, pessoal. Davi agora faz parte da família real. Está morando no palácio. Davi agora é um homem importante, mas ninguém sabe que ele já tinha sido ungido. Nessa altura ele já tinha sido ungido. Ninguém sabia. Quem era que sabia? O profeta Samuel, Jessé e os irmãos de Davi. Ninguém mais. Na rua, as mulheres cantavam enaltecendo Davi. O rei ouviu isso e disse: não pode ser. O que falta para ele se tornar rei? Passou a ter inveja. E eu digo para você, pessoal, que o invejoso, ele sempre fica indignado quando você vence na vida. Você conquista, você vence. As pessoas, ao invés de dizer para você: poxa, parabéns, seja feliz, que Deus te abençoe, ao invés de se alegrar com as suas conquistas, elas não te cumprimentam mais. Passa por você e vira o rosto, e por trás de você fica dizendo que você está roubando. É ou não é? A inveja é um negócio. Ou mesmo na sua frente fala, mas não sincero. Tem desses também? Tem desses também? Que na sua frente é uma coisa e por trás de você fica te cortando. Tem muita gente assim, não é, pessoal? Pois bem, então o invejoso, ele não se alegra com o seu crescimento. O prazer do invejoso é ver você se dar mal na vida. Eu disse, o prazer do invejoso é que você se arrebente. O prazer do invejoso é que você se dê mal. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Está repreendido em nome de Jesus. E o Senhor Deus venha nos guardar dos invejosos. A diferença, pessoal, é que Saul foi aclamado pelo povo para ser rei. Estou falando de Saul. Mas Davi foi escolhido por Deus. Antes de Saul se tornar rei, a história diz que as pessoas diziam para o profeta Samuel: nós queremos um rei. O profeta Samuel foi falar com Deus: Senhor, o povo está querendo um rei. Deus disse para o profeta Samuel: mas eu não basta para eles? Senhor, eles querem um rei. E o Senhor disse: tá bom, já que eles querem um homem, eles me desprezam, então eles terão um homem. Então Saul é aclamado pelo povo. Naquele momento ele era temente a Deus, mas foi aclamado como se fosse uma eleição. Não foi Deus que escolheu ele. A unção veio, mas a escolha não foi de Deus. A escolha foi de quem? É como a gente faz na eleição. A gente vota numa pessoa que passa o tempo, vai, essa pessoa desvirtua da nossa confiança. O Saul vai nesse caminho aí. A diferença de Saul para Davi é de que o povo escolhe ele, mas Deus é quem escolhe quem? Aí, meu irmão, aí é diferente. Quando Deus escolhe você, pode vir o demônio que for, não vai te derrotar. Eu disse, quando Deus unge você, pode vir o Satanás dos infernos contra você, você vence. Saul se afastou do Senhor, ficou possuído de demônio, ficou perturbado.
estava endemoniado. Endemoniado. Enquanto Davi, só na escola, ele foi ungido, né? Dizer para você que Davi, quando foi ungido como rei, não exerceu imediatamente, porque o Saul tinha que sair da cadeira. E o que Davi ficou fazendo nesses 20 anos? Ei, ele é ungido para rei, mas só senta na cadeira depois de 20 anos. E você é apressado. Você é apressadinho. Você diz assim: eu recebi hoje uma promessa de Deus, e amanhã você já quer ver a coisa acontecer. Ei, meu irmão, nem assim não. Até para Deus criar todas as coisas, Ele levou dias. E você é apressadinho, quer que Deus faça no seu tempo? Davi esperou quanto tempo? 20 anos. E nesse espaço de 20 anos, o que ele estava fazendo? Ele estava na escola de sacerdote. Ele estava orando, se consagrando, estudando, para poder, no determinado tempo, exercer o seu maior desafio, que era reinar uma nação, que não é algo fácil. Ele estava se consagrando. Então, você tem um sonho muito grande? Se consagre, estude, trabalhe, espere no Senhor. Amém, pessoal? Não apenas ore e deixa para Deus fazer. Não, você tem que fazer a sua parte. Você tem que acordar cedo, você tem que trabalhar, engolir sapo em algumas vezes, engolir o choro, aguentar situações difíceis e angústias, até que o teu dia chega. E depois que o teu dia chega, meu irmão, acabou. Então Davi, ele tinha essa preocupação de estar sempre na presença de Deus. Gente, vamos lá. 1 Samuel capítulo 27. Eu parto já para o final da mensagem. 1 Samuel capítulo 27, o verso 1 diz: Davi contudo pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Para só um instante aí, pessoal. Davi, pessoal, ele sempre lutou por Israel. Olha para mim, por favor, preste atenção. Davi já é homem da família, se integra ao exército de Israel por ter matado Golias, ganha uma moral muito grande do rei. Mas o rei agora quer matar ele. O rei agora diz, quando as mulheres cantavam na rua, que Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. O Saul diz: eu vou matar ele. O versículo que acabamos de ler diz que Davi está dizendo o seguinte: certamente eu serei morto por Saul se eu ficar aqui. Então eu vou para a terra dos filisteus, porque lá na terra dos inimigos o Saul não vai lá. Já fazia tempo que Saul não ia em batalhas, e não era no ambiente dos filisteus que ele iria. Então essa carta que Davi puxa da manga, isso é novidade. A Bíblia diz que Davi sentiu muito na alma, pessoal, porque Saul, não encontrando Davi, mandou que homens tocassem fogo na casa de seus pais. Então, num certo dia de madrugada, os soldados, a mando de Saul, vão lá e tocam fogo na casa de Jessé. E Davi diz: agora o alvo dele sou eu. E Davi vai se esconder na toca do inimigo, na toca do capítulo 2, ou melhor, capítulo 5, segundo Reis, capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, verso 1 de 2 Samuel.
Estou falando rápido, né? 2 Samuel, capítulo 5, verso 1. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo será o meu povo e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro de Davi. Gente, foca nesse verso aqui. Todas as autoridades de Israel foram ao encontro de quem? Foram ao encontro de Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei de Israel. Eles ungiram o rei de Israel. Mas ele não já tinha sido ungido rei? Ele é ungido de novo? Como entender a Bíblia? É fácil. Eu li para vocês lá no início que o profeta Samuel fez o quê? Ungiu Davi quando ele era rapazinho. Você é o escolhido do Senhor. Agora se passou 20 anos. Davi, que tinha fugido para a terra dos filisteus, se escondeu lá. A Bíblia diz que Davi se fez até de doido. Se fez de doido. Porque quando Davi está no ambiente inimigo, olha lá, Davi chegou, vai nos matar. Prenderam Davi, levaram até o rei, e o Davi ficou falando coisa com coisa, riscando o chão. E o rei diz: esse homem não é Davi não, esse homem é um louco, tira ele da minha frente. E o Davi falando coisa com coisa, se fingindo de doido, para não morrer. Para não morrer. A Bíblia diz que houve uma outra guerra, e o Saul, na procura de Davi que não acha, já estava endemoniado. Disse para o seu escudeiro: pega a tua espada e me mata. O escudeiro soltou a espada e saiu correndo. Então ele mesmo enfiou a espada no chão e pulou em cima e se matou. Saul se matou. Agora o trono está o quê? Livre. O trono está vazio. Aonde está Davi? Em Hebrom. Preste atenção, nessa segunda unção que acabamos de ler aqui, diz que as autoridades de Israel, quem eram as autoridades de Israel depois do rei? Os príncipes das tribos, eram 12 tribos. Então os príncipes das 12 tribos, no primeiro momento não foram as 12 tribos, mas a grande maioria foram até Hebrom para se encontrarem com Davi, e disseram para Davi: Davi, volta para Israel e seja o nosso rei, porque nós sabemos que o povo quer você. Só que eles não sabiam que o Senhor, há 20 anos atrás, tinha ungido ele rei. Davi se ajoelha e recebe a segunda unção. Só que não mais importante do que a primeira, porque a primeira foi a de Deus. Só que, meu irmão, que Deus faz com que você, sendo ungido por Ele, que haja reconhecimento, não para a sua glória, mas reconhecimento de autoridade. Eu repito isso aqui para que você entenda. Quando Deus escolhe você, Deus escolheu você lá de trás das malhadas, ninguém acreditava em você, mas Deus te ungiu. E aí você vence, você espera o momento certo, você confia em Deus,
vai chegar o momento que aquelas pessoas que não acreditaram em você vão se achegar para você e vão dizer assim: eu reconheço que Deus é contigo. É esse reconhecimento aqui que eu estou falando. Não é um reconhecimento para envaidecer você. Então, olha Davi sendo reconhecido pelas autoridades das 12 tribos: seja o nosso rei. Então Davi, eles fazem uma aliança com Davi. Israel volta a ter paz. Amém, gente? Levo você agora para 2 Samuel capítulo 7, em versículo 8. Para terminar mesmo diz: agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, para ser o rei de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso ou grande quanto aos homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba que também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. Preste atenção nessa frase. Deus está falando para Davi: eu estabelecerei uma dinastia. O que é isso? Dinastia. Para você entender melhor, o Senhor estava abençoando uma árvore genealógica. Para quem não sabe, Jesus, filho de Maria e José, pai adotivo, ambos, José e Maria, ambos da tribo de Judá. Da tribo de Judá. Tem uma dinastia aí, tem uma bênção no sangue aí. Está me entendendo, pessoal? Só que existe um lugar exato onde Jesus nasceu. Aonde Jesus nasceu? Em Belém. O pai de Davi era da onde? Belém. Então Jesus é um belemita também, porque nasceu em Belém. Você está entendendo a dinastia? A árvore genealógica? Deus está falando para Davi: estabelecerei para ele uma dinastia, para você. Versículo 12: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Forte isso, hein? Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim.
O seu trono será estabelecido para... Já ouviu falar que Jesus, filho de Davi? Ou raiz de Davi? Se cumpre nessa palavra aqui: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. Versículo 17. E Natã, que era o profeta, transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Olha a oração de Davi, olha aí, gente. Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família, para que me trouxesses a esse ponto? Ei, Davi está sentado no trono, todo mundo baixando a cabeça para Davi: Vossa Majestade. As pessoas vêm de todas as partes baixar a cabeça para Davi. Até a Bíblia diz que os inimigos não ousaram a lutar contra Israel no tempo de Davi. Até o inimigo respeitou. Mas Davi não deixou isso subir para a cabeça. Davi está dizendo assim, ó: quem sou eu? Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família, para que me trouxesses a esse ponto? Isso aqui, gente, é uma humildade que eu vou te contar. Então Deus não errou em ter escolhido Davi. Deus não errou. Deus não erra. E eu digo para você, Deus escolheu você, e Ele não errou em ter escolhido você. Quem é escolhido de Deus? Diga eu. Eu sou escolhido de Deus. O profeta Isaías, lá no capítulo 55 e o verso 3 diz: Deem ouvidos e venham a mim, ouça-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Eu disse, pessoal, Isaías capítulo 55, versículo 3, e eu paro a leitura aqui. Tempos depois, muitos anos depois, Deus levanta um profeta chamado Isaías. O profeta Isaías, ele foi conselheiro de 3 reis. Deus usa o profeta Isaías para dizer isso: deem ouvidos e venham a mim, ouça-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a quem? A Davi. Ora, Davi já estava morto há muitos anos, há muito tempo. Davi está morto lá em Jerusalém. Aliás, esse nome Jerusalém, quem fundou e quem deu o nome Jerusalém foi Davi. Jerusalém antes era chamada da terra dos Jebuseus, mas quando Davi toma posse da terra dos Jebuseus, terra onde o Senhor prometeu a dar Israel, Davi chama aquele lugar de Jerusalém, cidade de ouro. Lá na cidade de Jerusalém tem um túmulo em homenagem ao rei Davi. O profeta Isaías está dizendo, muitos anos depois da morte de Davi: se vocês me ouvirem, o Senhor está dizendo para nós, se vocês se chegarem a mim e me ouvirem, eu também farei uma aliança com vocês, uma aliança eterna, como eu prometi a quem? A Davi. Irmãos, eu termino com essa frase: por que Deus está usando o nome de Davi, mesmo ele estando morto há tantos anos?
Imagina Deus dizendo o seguinte: olha, eu vou colocar Davi na prateleira de cima, eu vou honrar esse nome. Assim como Deus honrou o nome de Abraão, Isaac e Jacó, o de Davi também está lá no mesmo nível. Porque o texto diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Já pensou Deus falar isso para você? Ei, você é uma pessoa que anda na minha presença, anda nos meus caminhos, é um homem, é uma mulher segundo o meu coração, segundo a minha vontade. Deus então está dizendo: quem fizer uma aliança comigo, eu vou fazer uma aliança eterna com você, como prometi ao meu servo Davi. Então, minha gente, nós vamos orar, nós vamos cear agora, conclamando a você que, assim como você foi chamado por Jesus, agora com uma aliança com Jesus, o Senhor vai honrar você como honrou Davi, para que você venha reinar sobre seus problemas, sobre sua vida, você vencer seus gigantes e leões, vencer gigantes e exércitos, andar na presença de Deus como andou também Davi. Quem crê nessa palavra? Gente, fica de pé, glorifica bem forte o nome de Jesus. Nós vamos cear agora. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.